Júlio Bressani, é um prazer te receber aqui para essa entrevista para a Rádio França Internacional. Você está aqui em Biarritz, onde o festival está prestando uma bela homenagem com vários filmes seus exibidos, debates. Como é que você se sente? É uma consagração, é um período de consagração de uma longa trajetória artística? Bem, isso aí eu não sei se é consagração, mas eu me sinto muito feliz de estar aqui. Foi uma surpresa, não esperava esse convite. Me foi feito um mês ou 2 meses atrás. E é a primeira vez que eu apresento um filme aqui em Biarritz. E podendo apresentar esses três filmes, foi uma alegria. E justamente, você acha que o seu cinema é um cinema para os iniciados? Olha, eu sempre entendi o cinema como um organismo intelectual sensível que, que atravessa as disciplinas, ciências, artes e, sobretudo, atravessa a questão da vida. Então, é um instrumento muito radical de autotransformação. A gente sempre, quando a gente, as pessoas pensam sempre num título seu, que pelo menos me marcou, eu pessoalmente. O título, um filme de 69, que é Matou a Família e foi ao cinema, eu tenho a impressão que virou até um jargão no Brasil dizer isso. E parece que é um filme que foi ovacionado em Cannes. Foi em 1969 que eu fiz esse filme. Eu não estava em Cannes, o filme foi muito bem recebido lá, eu soube depois, mas foi uma recepção truncada, porque o filme foi depois, logo em seguida, proibido pela censura e passou quase que depois de maneira clandestina, aqui ou ali. Mas era o título, o filme naquele momento existia no Brasil uns jornais de sensacionalistas. No Rio de Janeiro tinha muito isso, em São Paulo eu creio também, o Dia. E eu fiz em cima das manchetes sensacionalistas. Essa foi uma manchete que eu inventei, mas que depois ou antes já tinha acontecido muitas vezes. Mas foi um filme que teve um impacto quando foi lançado, mas ele ficou 12 dias em cartaz e foi retirado pela censura e aí foi proibido e tal. E você ficou, o seu cinema sofreu muito com a censura? Você ficou numa espécie de ostracismo na época da ditadura militar? Acho que não. Eu sofri com a censura, mas havia, ao contrário, naquele momento, uma grande publicidade para os filmes que eram justamente censurados. Que eram subversivos de alguma maneira. Uhum. Todos esses filmes tiveram problemas com a censura. Mas a questão principal para mim foi sempre essa questão de realizar os filmes, sabe? Há uma velha teoria do século XVIII ainda, que um filósofo francês que dizia que se você for um criador, um realizador que faz alguma coisa pensando no público, está tudo perdido. Então, até radicalizou essa proposta, dizendo que os quadros eram feitos para eles próprios se verem, não dispensava o público, o espectador. Bom, não sei se foi isso, esse não chegou a ser meu caso, ou se foi involuntário. Mas tive dificuldade, talvez pela exigência ou pela maneira com que eu sinto os filmes, isso talvez tenha pouco eco na questão de... O seu último projeto é um filme sobre Capitu, o famoso personagem contraditório, complexo do Machado de Assis, Capitu e o Capítulo. É um filme que está quase na fase de montagem, é isso? Não é uma adaptação, nem é uma tradução do Dom Casmurro. É uma distorção do Dom Casmurro, onde uma figura do livro se torna um personagem importante, que é o capítulo. Então
O Pêndulo entre a Capitu e o Capítulo. Esse é um título que já é um poema, Capitu e o Capítulo, que me foi sugerido, me foi dado, foi inventado pelo Haroldo de Campos, que há muitos anos atrás, quando eu estava para filmar o Brás Cubas, Memórias Póstumas Brás Cubas, eu fiz uma adaptação chamada Brás Cubas. E ele uma vez me disse isso, que o importante no Dom Casmurro não era a Capitu, era o capítulo. E eu fiquei hipnotizado com a formulação, apesar de não a ter alcançado. Ele, quando me disse isso, eu não havia alcançado. Achei bonita a formulação. Capitu, capítulo, para mim saiu um poema pronto já, assim, um poema futurista, né? Mas eu não alcancei o significado que ele tinha me sugerido ali, que é justamente a questão da emoção concentrada, da emoção cega que existe no capítulo desse livro, Capitu e o Capítulo. Porque no capítulo está representada uma coisa central do Machado de Assis, que é a epilepsia. Então, o capítulo, um livro de 150, 160 páginas, tem 148 capítulos, ou seja, uma interrupção atrás da outra. Né? Interrupção atrás da outra. Então, essa interrupção é o capítulo. E é uma interrupção que é uma ficção, porque você, quem sofre o ataque do epilético não sabe o que se passa naquele momento. É uma espécie de lapso. Não, de caixa escura. Você não sabe o que tem ali dentro. Não passa. E tanto que você retoma e não lembra do que passou. Ou seja, o capítulo é uma ficção. Então eu coloquei em cada... Eu peguei 3 ou 4 capítulos. Um livro daquele, você, para fazer uma adaptação, você precisaria um filme de 50 horas e com cuidado muito grande, porque é um livro que cada palavra tem uma importância grande. Então, se você consegue filmar 1 ou 2 capítulos do livro, já é uma coisa imensa, né? Eu queria, para terminar, fazer uma pergunta. Bom, a gente ouve muito todo o temor no Brasil com os cortes, todos os incentivos à cultura do governo atual. O senhor acha que o cinema ele pode conseguir mais energia em momentos de adversidade? Bom, isso aí eu não saberia te dizer, porque essa coisa de conseguir energia depende de um fator individual, que cada um possa sentir-se assim ou assado. A questão da cultura e do desmonte dessa coisa no Brasil é o verdadeiro pesadelo. Esse sim é o pesadelo. E se isso, como é que o cinema vai reagir a isso? Certamente um tipo de cinema vai desaparecer. Com esse controle, com essa autoridade, né, que o governo vai impor ao cinema, se ele vai conseguir sobreviver. E qual cinema que vai sobreviver a isso? Né? Não sei, é um momento muito triste e bastante trágico para o cinema e para a cultura brasileira. Muito obrigada por essa entrevista, Júlio Bressani. Obrigado.